capítulo de número 11, a nossa leitura se inicia no versículo 23. Faremos a leitura até o verso de número 34. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 34. O nosso tema dessa noite são os efeitos da ceia do Senhor. Os efeitos da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 34. Nós faremos essa leitura, mesmo sentados, mas com total reverência à palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Versículo 23, palavras do apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos porque aqui podemos já louvar o teu santo nome, exaltar-te, Pai, por quem tu és, por aquilo que fazes em nosso favor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua palavra. Pai querido, nós te agradecemos pela liberdade que temos de buscar a tua face, de podermos cultuar livremente ao Senhor. Amém. E mais uma vez aqui rogamos por aqueles nossos irmãos que não têm esse mesmo privilégio, Pai. Que o Senhor esteja visitando os seus corações nesse exato momento, levando conforto, fortalecimento, ó Pai. Esteja guardando os nossos irmãos de todo mal. Amém. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Capítulo de número 11, versículos 23 a 34, um texto muito conhecido, não é? Mas que nós devemos sempre nos voltar para ele, principalmente nesse momento onde nós participamos da mesa do Senhor, esse momento tão importante, que é um momento de festa, não é? Para a igreja. Irmãos, o nosso tema dessa noite, então, os efeitos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é apenas um memorial, irmãos, diferente de como muitas pessoas pensam, não é? Outras religiões ensinam que o corpo do Senhor, não é? O pão se torna o corpo, a carne, não é? Literalmente, o suco da uva, não é? O vinho
se torna no sangue, não. É um memorial, irmãos. Não é? A ceia do Senhor é apenas um memorial. Os elementos aqui, o pão e o suco da uva, eles são elementos ilustrativos, nos fazendo lembrar do quê? Do que o Senhor Jesus Cristo passou por nós na cruz do Calvário. E isso nos leva a uma reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados, nos levando a uma vida de piedade e arrependimento. Deve ter esse efeito, né, nas nossas vidas. Mas a verdade central desse texto aqui, irmãos, é que a ceia do Senhor pode trazer, preste atenção, a verdade central desse texto é que a ceia do Senhor pode trazer tanto a edificação como a destruição da igreja. Você participa da ceia do Senhor, né, todo mês, mas você se deu conta dessa verdade? Você já se deu conta dessa realidade? De que a ceia do Senhor é algo tão sério que ela pode trazer tanto a edificação da igreja, mas também a sua destruição. Este é o ensino do texto. Em Corinto, a igreja corintiana, não é? Os irmãos que estavam em Corinto, as pessoas celebravam a ceia de modo errado. Se você acompanhar o capítulo de número 11, você verá que eles participavam com confusão dentro da igreja, com discórdia, brigas. Eles participavam de maneira errada. E por causa disso, Deus puniu aquela igreja com castigos e juízos. E sob esta verdade principal do texto aqui, que a ceia do Senhor pode trazer tanto a edificação quanto a destruição da igreja, né? Sob esta verdade central, eu quero trazer 3 bases aqui no texto para a nossa reflexão. A primeira verdade, irmãos, né? A primeira base que nós temos aqui é sobre a origem da ceia do Senhor, né? Os versículos 23 a 25 vão nos falar sobre a origem da ceia do Senhor. Vamos fazer essa leitura aí, o versículo 23 a 25. A palavra de Deus nos diz, preste atenção: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz aqui que a ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso nós chamamos de ceia do Senhor, porque foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, que a instituiu. Por isso, irmãos, a ceia do Senhor não é uma invenção humana. Ela não é uma invenção humana, ela não é uma invenção da igreja. Nós não participamos da ceia do Senhor, nós não a realizamos por boniteza. Ela é uma ordenança de Deus. Ela foi inventada por Deus e por isso ela é o quê? Santa. Santa ceia do Senhor. E ela deve ser vista com total reverência e seriedade. Quando participamos da ceia dessa forma, com total reverência e seriedade, tendo em vista que ela tem origem em
não no homem, não na própria igreja, que nós não fazemos isso como apenas um ritual humano, por boniteza, mas quando nós participamos, tendo em vista a sua origem, quando participamos da ceia do Senhor dessa forma, considerando a sua origem divina, participamos com temor e com tremor diante de Deus, com zelo. E o que acontece? A igreja é então abençoada. A igreja é abençoada e edificada quando nós participamos dessa maneira, tendo em vista a sua origem divina. É de Deus. Nós participamos com cuidado. Porém, há uma outra verdade. Quando nós nos esquecemos da sua origem divina, nós nos tornamos irreverentes. E por consequência disso, irmãos, por consequência disso, traemos sobre nós e sobre a igreja destruição e morte. Nós precisamos considerar essa verdade, de que a ceia do Senhor pode trazer tanto a edificação, a bênção de Deus sobre a igreja, mas também pode trazer a sua destruição. Por isso, ao participar, é necessário que você examine o seu coração e não participe de qualquer jeito, como sendo algo inventado por homens, pela igreja. Não, foi instituída por Deus, é divina, e nós devemos participar com zelo, com temor e com tremor diante de Deus. Deus estava castigando aqui a igreja de Corinto, porque eles estavam participando de maneira errada. Como nós temos participado neste momento? Nós devemos considerar isso. Em segundo lugar, irmãos, segunda verdade aqui, base para essa verdade central de que a ceia do Senhor pode trazer tanto a edificação como a destruição, irmãos, é o objetivo da ceia do Senhor. Qual o objetivo da ceia do Senhor? Verso de número 26, acompanhe comigo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós participamos, não é? Bebemos do cálice, comemos do pão, participamos, não é, da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a sua morte. Então, irmãos, o objetivo da ceia do Senhor, o principal objetivo da ceia do Senhor para a igreja é a recordação da morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós celebramos, tem igrejas que fazem uma vez no ano, tem igrejas que fazem 2 vezes no mês, nós fazemos todo mês, né? Uma vez no mês, para que nós possamos o quê? Nos lembrar, recordar daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, da sua morte. Então, o principal objetivo da ceia do Senhor é a recordação da sua morte. Mas o versículo de número 26 aí nos mostra que a ceia também tem como objetivo proclamar que Cristo morreu. A proclamação. Isso tem a ver não apenas com a igreja, com você mesmo, contigo mesmo. Não tem a ver só contigo. O momento que você pega o pão, o cálice, participa, não é algo que tem a ver somente contigo. Tem a ver com aqueles que estão de fora. Tem a ver com aqueles que estão ao nosso redor. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos proclamando a verdade de que Jesus Cristo morreu para todos que estão à nossa volta. É um momento de proclamação dessa verdade. Essa verdade deve ser pregada para todos os que
estão à nossa volta. Por isso, na ceia, a igreja cumpre a sua missão. Esta é uma das missões da igreja, proclamar essa verdade. Por isso, no momento que você está ceando, você está cumprindo essa missão. A igreja está cumprindo essa missão. A igreja existe para comunicar o amor de Deus pela humanidade perdida, que o levou a entregar o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados. Quando você ceia, querido irmão, você está dizendo, você está pregando, como outro pregador assim disse, no momento da ceia do Senhor, o pastor deixa de ser o pregador da noite, e todos os irmãos tomam a sua posição para juntos pregarem uma mensagem. Qual mensagem? Cristo morreu, o seu corpo foi esmagado, Cristo morreu, o seu sangue foi derramado, verteu naquela cruz. Vejam o tamanho do amor de Deus, vejam também o seu ódio contra o pecado. Cristo morreu, o seu sangue foi derramado. Cristo foi morto para pagar pelos nossos pecados. Essa é a mensagem que você prega. Quando você pega o pão, quando você toma o cálice, você está pregando, você está anunciando, proclamando essa verdade, irmãos. Quando eu ceio, eu anuncio essa verdade. E a igreja é o quê? Edificada. Ela cumpre a sua missão, cumpre o seu papel, a sua responsabilidade. O que acontece mais no momento da ceia? Os incrédulos também ouvem o Evangelho em uma demonstração, em uma ilustração do que Cristo passou por nós. Os crentes relembram. Por isso, irmãos, ao participarmos, nós devemos ter a consciência, plena consciência, de que nós estamos anunciando esta verdade. Não é só beber suco da uva, não é só comer do pão. Você anuncia essa verdade. E essa é uma responsabilidade da igreja. E toda a igreja deve participar unanimemente dessa proclamação. Não apenas nós precisamos saber dessa verdade, você sabe. Mas nós participamos desse momento porque todos precisam saber. Todos aqueles que estão à nossa volta, que estão lá do lado de fora, aqueles que nos visitam, precisam saber dessa verdade. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos anunciando essa verdade. Mas é muito triste quando algum irmão ou outro não participam da ceia do Senhor. Eu trouxe um texto, o pastor Marcos Granconato, falando a respeito disso. Quando um irmão ou uma irmã deixa de participar da ceia do Senhor, ele diz: é muito triste quando um irmão não participa da ceia do Senhor. Ele geralmente diz, preste atenção, irmã. É muito triste quando um irmão não participa da ceia do Senhor. Ele geralmente diz que não está bem, mas o que realmente significa é que ele não consertou sua vida e já passou da hora. E por não ter confessado o seu pecado, ele não pode proclamar. Todos proclamam, todos anunciam, mas ele se cala. Não anuncia. Todos dizem: Cristo morreu. Ele não diz nada. Ele fica quieto. Ele não prega nada. Ele não anuncia nada. A oportunidade de pregar naquela noite
que perde. E perde a oportunidade com uma desculpa falsa. Não ceia porque precisa confessar os pecados. A Bíblia diz sim que devemos nos avaliar. E se estivermos em pecado, não podemos participar, pois é muito perigoso. Mas você não pode permanecer no pecado. Se você estiver em pecado, antes da ceia, você precisa confessar, abandonar e participar da ceia. Mas jamais perder a oportunidade de ser um proclamador. Muitos deixam de participar e acham que isso é piedade e zelo, quando não é. Isso é falta de atenção e seriedade com a própria vida. Se você deixa de participar porque está em pecado, o que você está fazendo que não abandonou esse pecado ainda? Isso é permanecer no pecado, se cobrindo com a capa de um falso temor. Pois se o temor fosse verdadeiro, o pecado já teria sido confessado e abandonado desde o primeiro dia. Cada irmão precisa cuidar com isso, pois todos devemos participar de maneira digna com os pecados confessados, para proclamarmos juntos que Cristo morreu por mim, para que todos saibam e a igreja seja edificada por essa verdade. Pastor Marcos Granconato. Forte, não é, irmãos? Mas verdade, pura verdade. E nós devemos aplicar isso às nossas vidas. O momento da ceia é o momento da igreja, em conjunto, unânime, proclamar essa verdade. Em terceiro lugar, irmãos, o perigo da ceia do Senhor. Versículos 27 a 34. A palavra de Deus assim nos diz. 27 a 34. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Muito bem, irmãos. Então, em terceiro lugar, nós vemos aqui como base para essa verdade central desse texto, que é que a ceia do Senhor pode trazer tanto a edificação quanto a destruição. A primeira verdade, a primeira base é a origem da ceia do Senhor, que nós precisamos considerar. A segunda verdade é o objetivo da ceia do Senhor, como nós falamos, que é da proclamação. Mas em terceiro lugar, fala do perigo da ceia do Senhor, como nós lemos do versículo 27 ao verso de número 34. Por quê? A ceia do Senhor não gera apenas benefícios. Não. A ceia proclama a verdade de que Cristo morreu
Isso edifica a igreja, alcança os ímpios com a mensagem, não é? A igreja é edificada e abençoada, mas também pode ser o quê? Segundo o texto, destruída. A igreja de Corinto participava em pecado e pecava ao participar. Por isso o apóstolo Paulo diz que eles participavam de maneira indigna, porque eles estavam em pecado. Uma briga, discussões dentro da igreja. Os que chegavam primeiro comiam toda a ceia. Os mais pobres que chegavam depois ficavam com fome. Não participavam do momento, da celebração que tem o propósito de relembrar, não de encher a barriga. Havia discórdias, brigas, contendas dentro daquela igreja. Falta de amor. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui que eles participavam sim de maneira indigna. E por isso eles estavam o quê? Adoecendo fisicamente. Eles estavam adoecendo, morrendo, literalmente. Como o pregador nos diz a respeito desse texto, o cemitério da igreja de Corinto estava cheio, já não cabia mais ninguém, porque participavam de maneira irreverente, sem nenhum temor, e Deus trouxe juízo. Muitos estavam doentes, outros já haviam morrido pela disciplina do Senhor, por participar de qualquer maneira. O Senhor julga e pune a sua igreja quando ela está em vida. Nós somos julgados, disciplinados pelo Senhor em vida, para não sermos condenados com o mundo depois da morte. O nosso castigo, o juízo que vem sobre nós é em vida. Depois da morte, a igreja não prova de juízo, de condenação, de disciplina. A igreja irá gozar da paz eterna na presença de Deus, da salvação eterna nos céus. É gozo, alegria, descanso. Não há mais disciplina. Porém, enquanto a igreja está neste mundo, enquanto os cristãos estão neste mundo, são disciplinados pelo Senhor. O momento da disciplina, do juízo de Deus sobre as nossas vidas, se nós somos igreja, é o tempo presente. Por isso estavam adoecendo, estavam morrendo, porque haviam perdido o foco de que esse momento foi instituído por Deus. Perderam o temor, se tornaram irreverentes, deixaram de proclamar a verdade da morte do Senhor Jesus Cristo, e Deus mandou disciplina sobre o povo, para não sermos punidos depois da morte. É que o Senhor nos disciplina agora, para não sermos condenados com o mundo. Ele nos julga agora. Quando um crente participa da ceia do Senhor de maneira indigna, a disciplina de Deus pode trazer destruição para toda a igreja. Já pensou nessa verdade? É por isso que antes de batizarmos, quem batizou aqui sabe disso. É feito um estudo, é ensinado sobre o que é o batismo, o propósito. Por quê? Porque você agora faz parte de um corpo. Depois que você batiza, você faz parte de um corpo. E você é responsável pela igreja. A igreja é responsável por você. Você é responsável pelos seus irmãos. Os seus irmãos são responsáveis por você. Tudo o que você faz lá fora interfere diretamente com a vida e a situação da igreja local. Pode trazer edificação, bênção, mas pode trazer destruição. Você é responsável pela vida do seu irmão. Nós somos responsáveis pela vida da igreja diante de Deus. Ela pode, ao participarmos, ela pode trazer edificação e bênção,
como destruição. Se esquecermos da origem da ceia, do seu objetivo, se esquecermos do seu perigo, Deus nos visitará com castigo e morte, assim como aconteceu em Corinto. Nós não podemos esquecer que igrejas acabam. Você já ouviu isso? Igrejas acabam. Igrejas chegam ao fim. Lá na Europa, quantas igrejas fechadas? Igrejas locais. Você vê um templo bonito, aquelas construções antigas, e aí você vai visitar aquela igreja no domingo, você bate na porta e não tem ninguém. Está fechado. Você abre a porta e não tem ninguém. Está fechado. Por quê? Mudaram para outro bairro? Não. Fechou. Acabou. Igrejas locais acabam. Por quê? Porque deixam de considerar a seriedade da ceia do Senhor, a verdade de Deus, e são disciplinados. O próprio Deus destrói, arranca do seu lugar. Por quê? Porque faltou reverência, faltou temor. Jesus nos diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Jesus nos diz que se a igreja ela não for cuidadosa, piedosa e reta diante de Deus, Ele mesmo se aproxima dela e a tira do seu lugar. Ele mesmo faz isso. Ele move do seu lugar o seu candeeiro. Não é isso que está escrito em Apocalipse? Agora, irmãos, Corinto, Éfeso, as igrejas da Ásia Menor, igrejas que nós encontramos aqui na Bíblia, igrejas históricas, quantas delas estão até hoje? Não mais. Por quê? Porque Deus atirou. Isso é algo muito sério. Igrejas acabam. Igrejas são removíveis. Igrejas são destrutíveis. O Evangelho não. O povo de Deus não. Mas igrejas locais, sim. Para finalizar, irmãos, precisamos considerar essas verdades. Pergunte a você mesmo. Perguntemos a nós mesmos: eu estou cumprindo o propósito pelo qual Deus me chamou? Estou proclamando as virtudes de Deus junto com os meus irmãos no momento da ceia? Na minha conduta e comportamento, eu estou mostrando isso aos outros que estão ao meu redor? Eu tenho temor de Deus? Eu tenho levado a sério as suas ordenanças? Eu temo o seu juízo, a sua mão e castigo? Cada crente, preste atenção, deve avaliar isso. Pois se cada indivíduo for reprovado nessa questão, esta igreja será destruída. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, pela tua instrução, pelo teu amor, Deus. Nos ajude, ó Pai querido, a considerarmos em todos os momentos da nossa vida este momento tão precioso que é a tua ceia, que é a tua mesa, e que este momento venha trazer edificação para a tua igreja e não destruição. Por isso, coloque nos nossos corações temor e tremor ao participar desse momento, Senhor. Nos ajude a proclamarmos de maneira digna a tua morte em nosso favor, demonstrando o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nos ajude a participarmos também, entendendo o perigo da tua ceia, sabendo que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que zela pelo seu povo e que disciplina, porque assim o Senhor a tem amado. Nos ajude a guardarmos isso no nosso coração e transforme a cada dia. Mude as nossas atitudes, aquelas que estão erradas, e transforme os nossos corações, e que essa igreja possa existir a cada dia
para a honra e para a glória do teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar à frente o irmão Erwin, também o irmão Zilmar, para estar nos auxiliando nesse momento, em que nós participaremos da ceia do Senhor. Nós já fizemos a leitura do texto, né? A exposição desse texto. Vamos ter um momento de oração